Você já imaginou viver em um lugar onde toda a sua infância fosse um treinamento para a guerra? Onde até as meninas precisavam ser fortes, não para lutar, mas para gerar guerreiros. Hoje, a gente vai mergulhar em Esparta, uma das cidades mais famosas da Grécia Antiga, para entender como a educação moldava toda a sociedade para um único objetivo: servir ao Estado militar. Vamos comparar essa realidade com a de Atenas, conhecer o brutal sistema da agogia e descobrir o papel das mulheres espartanas nessa engrenagem de guerra. Prepare-se para sair dessa aula com uma outra visão do que significa educar. Bem que Murilo explica. Enquanto Atenas valorizava a filosofia e as artes, Esparta seguia um caminho muito diferente. Em Esparta, a educação era a responsabilidade do Estado, não das famílias. Desde cedo, os meninos eram retirados de casa e inseridos no sistema militar chamado agogê. A virtude máxima em Esparta não era o conhecimento, mas a coragem em combate. Enquanto Atenas preparava cidadãos para a democracia, Esparta moldava soldados para o Estado. Você consegue imaginar sua vida mudando completamente aos 7 anos de idade? E se nessa idade você fosse retirado da sua casa e passasse a viver sob regras rígidas, com treinamento físico diário, comida racionada e vigilância constante? Isso era exatamente o que acontecia em Esparta. Aos 7 anos, os meninos iniciavam a agoge, um sistema estatal e obrigatório de formação militar. Nesse momento, eles eram oficialmente separados das famílias e passavam a viver em alojamentos coletivos, supervisionados por instrutores designados pelo Estado. A rotina era marcada por severidade, alimentação racionada, castigos físicos, vestuário mínimo e treinamento constante. Dormiam em camas de palha improvisadas, enfrentando o frio e a fome para fortalecer o corpo e a mente. A disciplina era rígida e a obediência absoluta. Cada faixa etária da agoge representava um novo nível de exigência física e psicológica. Mais do que educar, a intenção era moldar guerreiros resilientes e prontos para lutar pelo coletivo acima de qualquer desejo pessoal. Dos 7 aos 12 anos, os meninos vivenciavam uma fase de iniciação. Aprendiam a obedecer sem questionar, a suportar frio e fome e a conviver em grupo, desenvolvendo resistência física e emocional. Tudo era feito em silêncio, com vigilância constante e regras duras. Dos 13 aos 16, o treinamento se intensificava. Os jovens passavam a treinar táticas militares, combate corpo a corpo e estratégias de sobrevivência. Era o momento em que os limites do corpo eram testados ao extremo. Já dos 17 aos 20 anos, entravam na fase de especialização, recebendo treinamento mais avançado, assumindo papéis de liderança e começando a viver de forma ainda mais próxima da rotina militar real. A solidariedade entre eles era fundamental. Se um errava, todos eram punidos. O fracasso individual era visto como fraqueza coletiva, e essa vergonha era impiedosa. Plutarco conta que um jovem escondeu uma raposa sob a túnica após tê-la roubado como parte dos testes de astúcia incentivados pela agoge. O animal, preso contra o corpo, começou a morder o abdômen do garoto. Mesmo com a dor lancinante, ele permaneceu calado até a morte, apenas para não ser descoberto. Esse relato, embora lendário, revela o grau de exigência e brutalidade do ideal espartano, o domínio sobre o próprio corpo, o silêncio diante do sofrimento e a disciplina acima da autopreservação. Para os espartanos, suportar a dor era mais honroso do que sobreviver, e demonstrar fraqueza pior do que a morte física. A história da raposa se tornou símbolo de um modelo educacional que não aceitava a fragilidade, nem emocional, nem física. Em quase toda a Grécia Antiga, as mulheres viviam reclusas, longe dos espaços públicos e sem acesso à educação formal. Mas em Esparta era diferente. As mulheres também eram preparadas pelo Estado, não para ir à guerra, mas para gerar guerreiros. Praticavam corrida, luta, arremesso de disco e dardo. O objetivo? Fortalecer seus corpos para gerar filhos saudáveis e suportar o parto com vigor. A mulher espartana não lutava com espada, mas sua força era essencial para a continuidade do exército espartano. A vida em Esparta seguia um ciclo rigidamente militar. Desde o nascimento, cada cidadão era avaliado por sua utilidade ao Estado. Os que sobreviviam à triagem eram inseridos na agoge, onde cresciam em meio ao esforço coletivo de se tornar um guerreiro perfeito. Aos 20 anos estavam prontos para servir, e esse serviço não era passageiro, durava até os 60 anos de idade.
Depois disso, os mais velhos assumiam funções de liderança e orientação das novas gerações, mantendo o ciclo funcionando. Tudo era pensado para garantir a força e a coesão do exército. O lema "volta com o escudo ou sobre ele" resumia esse espírito. Não havia honra na fuga, apenas na vitória ou na morte com bravura. A glória era coletiva, a desonra individual e inaceitável. Mas esse sistema teve um custo elevado. Esparta era admirada por sua força militar, mas essa excelência veio acompanhada de graves limitações em outras áreas. Havia pouco ou nenhum espaço para o florescimento da arte, da filosofia, da ciência ou do pensamento individual, marcas do desenvolvimento cultural em outras partes da Grécia. A rigidez do sistema educacional e político resultou em uma sociedade estagnada que resistia à inovação e à mudança. Além disso, a base de sustentação econômica espartana era profundamente desigual. Os ilotas, povo submetido à servidão, garantiam a produção de alimentos e serviços essenciais sob uma opressão constante. Essa dependência forçada gerava medo, tensão social e levantes frequentes. Esparta, embora forte nas armas, revelou-se vulnerável em humanidade e progresso. E aí, curtiu a aula? Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor a história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Tem muita coisa boa vindo por aí. Até a próxima e segue o jogo com o Murilo Explica.